E se você morresse hoje? Como você se sente diante dessa pergunta? Ela te causa algum desconforto ou isso é algo bem resolvido para você? Eu quero chamar a sua atenção para um diálogo de Jesus registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. Diz o texto que um jovem se aproxima de Jesus e lhe pergunta: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? E Jesus pergunta: por que você me chama bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou o jovem. E Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe e ame ao seu próximo como a você mesmo. O jovem disse: a tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Muito provavelmente você já ouviu essa história em algum momento da sua vida, mas ela apresenta detalhes que são extremamente importantes com relação à resposta àquela pergunta sobre a nossa eternidade, sobre o nosso destino eterno. O jovem se aproxima de Jesus e ele chama Jesus de bom mestre. E a resposta de Jesus para ele, a princípio, é: por que você me chama bom? Essa resposta soa estranha para nós, vindo de Jesus. Parece que Jesus está, de alguma forma, impaciente com aquele jovem. Mas essa é apenas uma primeira impressão que se dissipa quando a gente entende aquilo que está por trás da fala de Jesus e também da fala do jovem. É interessante entender que aquele jovem não conhecia Jesus como Deus. Aquele jovem conhecia Jesus como um rabi, como um mestre de destaque no seu tempo. E ele vem até Jesus de uma forma extremamente polida, eu diria até excessivamente lisonjeira. E ele então se refere a Jesus com esse pronome de tratamento bom mestre, que não era usual, porque naquela época bom era apenas Deus. Essa era uma questão teológica. A gente não se referia a ninguém, ainda que fosse um mestre conceituado, chamando-o de bom. E por isso Jesus responde àquele jovem: olha, por que você está me chamando de bom? Só tem um que é bom, e esse bom é Deus. Se ele conhecesse Jesus o suficiente para entender que Jesus era o Filho de Deus, ok, mas ele não conhecia. Muito provavelmente ele estava sendo apenas respeitoso demais, quase puxa-saco, sabe? E é por isso que Jesus responde para ele dessa forma. O ego de Jesus estava no lugar certo. Talvez aquele menino estivesse tentando fazer com Jesus aquilo que ele fazia com todos os outros que ele conhecia. Quando a gente se aproxima de uma maneira extremamente delicada, quando a gente se aproxima de uma maneira extremamente educada, a gente está tentando de alguma forma manipular uma resposta ou receber uma resposta que nos seja favorável. Talvez aquele jovem não quisesse ouvir de Jesus de fato uma correção no seu caminho. Ele possivelmente estivesse querendo apenas uma comprovação da correção das suas atitudes, um tapinha nas costas, sabe? Hoje em dia a gente ainda tem alguma forma muito respeitosa de tratamento utilizada nas cortes, nos palácios, como por exemplo, data maxima venia, excelentíssimo, reverendíssimo. Então ele se aproxima de Jesus com toda pompa e circunstância, fazendo uma pergunta a respeito da eternidade.
mas ele não espera de Jesus uma resposta que trate o centro da questão desde o início, que é: eu não estou preparado para a vida eterna. Você não está preparado hoje para a vida eterna. Aquilo que você tem feito e aquilo que eu tenho feito individualmente não é suficiente para a vida eterna. Ainda que ele tivesse obedecido os mandamentos, como ele disse para Jesus que obedecia os mandamentos desde a infância, aquilo não era suficiente para a vida eterna. É tão interessante quando eu converso com pessoas das mais diversas e pergunto sobre a salvação e pergunto sobre a morte, como isso causa um desconforto, como as respostas geralmente vão sempre para o mesmo lugar. Elas falam: bem, agora eu não sei, talvez, acho que não. Sabe, se elas se sentem demasiadamente culpadas naquele dia em específico, elas falam: pastor, acho que hoje não. Se elas estão no seu melhor dia, elas respondem: talvez. O fato é que no nosso melhor dia nós não merecemos o céu, e no nosso pior dia a gente pode ter a convicção sim de que nós estaremos com Jesus no céu, porque a salvação não tem a ver com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. A salvação desde sempre é apresentada por Jesus como uma obra de Deus. Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz que não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Também em Lucas 16, versículo 16, diz que a lei e os profetas profetizaram até João, mas desde então o reino de Deus tem sido anunciado e pregado e todos tentam entrar nele pela força. Quer dizer, não tem a ver com esforço, não tem a ver com mérito, não tem a ver com aquilo que eu faço ou deixo de fazer, tem a ver com o poder de Deus agindo sobre a vida de alguém para a salvação. Consegue perceber isso? O jovem fala: eu obedeço os mandamentos desde a minha infância. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Esses são os mandamentos que Jesus cita. E isso é interessante porque ele não ataca o ponto nevrálgico da questão agora. Ele começa citando aquilo que os judeus chamam de segunda tábua do decálogo. Ele começa a partir do 5º mandamento. Ele cita aquilo que deveria ser consenso, sobretudo para alguém preocupado com a vida eterna. Ele vai no ponto mais raso da questão. Afinal de contas, você não espera que um assassino convicto, que um adúltero convicto, que um ladrão convicto, quanto mais tem a expectativa de salvação, tem expectativa de ir para a vida eterna, entende? Jesus, quando faz isso, muito pelo contrário, ele está delongando a conversa com aquele menino, porque Jesus não cita o primeiro mandamento. Se eu te pergunto quais são os 10 mandamentos, e se você o sabe de cor, você vai começar recitando do primeiro para o último, e não do 5º, para depois voltar na sequência ali para o 4º, para o 3º, entenda? Jesus, quando faz isso, está justamente querendo um pouco mais de tempo com aquele menino. Ele está querendo um pouco mais de tempo com aquele rapaz. Ele quer fazer aquele rapaz entender que o mais importante estava faltando para ele. O rapaz responde: eu tenho obedecido a isso desde a infância. E olha que coisa, apesar dele estar obedecendo os mandamentos, ele se sentia vazio, ele se sentia inseguro, ele se sentia infeliz, ele estava preocupado com essa questão. Porque a prática da lei, por si só, ela não satisfaz. Essa mecanicidade, esse ritualismo, a religiosidade em si, ela não satisfaz, ela não traz alegria ao nosso coração.
cumprir regras por si só é muito vazio, é frio, é distante, porque não envolve relacionamento, não tem amor, entende? Havia sinceridade no coração daquele rapaz, e por isso Jesus o ama profundamente, como o Evangelho de Marcos diz pra gente. Mas não é uma questão de ir até a igreja apenas, de fazer boas obras apenas, de cumprir uma cartela de coisas que diz faça isso, não faça aquilo, pense dessa forma, não pense dessa outra forma, se comporte desse jeito, não se comporte desse outro jeito, vista esse tipo de roupa, não vista aquele outro tipo de roupa. É sobre o trono no nosso coração. A salvação é uma questão de quem está assentado no trono do nosso coração. E no caso do jovem, havia uma outra coisa estabelecida, assentada no trono do coração dele. Só pode haver um Senhor no nosso coração. Por isso Jesus diz: se você quiser ser perfeito, se você quiser ser perfeito, se você quer conquistar a vida eterna, eu vou te dar o preço. Entende? Ele queria ter a vida eterna. A pergunta dele é essa: o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Ele estava acostumado a ter coisas, ter propriedades, ter um status, ter dinheiro, e ele queria ter no sentido de possuir a vida eterna, como quem conquista a vida eterna. E a vida eterna não é algo que eu conquisto por mérito, por força, por dinheiro, é algo que eu ganho, é algo que eu recebo. E aí Jesus, então, percebendo todos esses detalhes, percebendo tudo isso que estava por trás da pergunta daquele rapaz, ele fala: se você quer o preço, eu vou te falar então o que ela custa. E ele diz: ela custa tudo. O preço da vida eterna é tudo. Tudo que você é, tudo que você tem. Por isso ele diz para o jovem: vai, vende tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e depois disso você me segue. E nesse momento o jovem desaba. O jovem perde o chão sob seus pés. Ele rui. Dá para sentir o desconforto daquele rapaz. Esse era o primeiro mandamento. Jesus poderia ter começado a conversa dali. Ele poderia ter falado: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mas ele não faz isso. Ele começa citando o quinto mandamento porque ele quer mais tempo com aquele jovem. Porque se ele citasse o primeiro mandamento desde o início, aquele jovem já teria se perdido, porque tinha um outro Senhor assentado no trono do coração dele, tinha um outro Deus. Jesus está falando: eu quero me sentar no trono do seu coração, eu quero estar nesse lugar, ocupar esse lugar. Sabe, e se Jesus te pedisse isso hoje? E se Jesus virasse para você e falasse: eu quero me assentar no trono do seu coração? Às vezes a gente lê essa história e fala: puxa, graças a Deus eu não sou rico. E eu acho que essa é uma das poucas vezes que a gente agradece por não ser rico na nossa vida. Porque a gente pensa que esse diálogo não se aplica a nós. A gente acha que essa história não tem a ver com a nossa realidade, porque a gente talvez não se considere rico, porque a gente talvez não se considere pertencente a essa classe social. Mas e se Jesus virasse para você agora e falasse assim: vai, vende a sua casa, o seu apartamento, vende o seu carro, se despede da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, pega todas as economias que você tem no banco, entrega todo o seu salário, distribui isso para os pobres e na sequência me segue. Percebe? Esse é o desconforto.
Essa é a inquietação que aquele jovem sente a partir da resposta de Jesus. Por isso ele se encolhe, por isso ele dá as costas para Jesus e vai embora, porque ele tinha entendido o preço. E na sequência a gente vê que Pedro, pescador, ele pergunta para Jesus: e nós deixamos tudo para te seguir. Alguns teólogos entendem que quando Pedro fala isso, Pedro está falando: não, a gente fez isso, qual é a nossa recompensa? Eu entendo de outra forma, eu entendo que Pedro sente o peso do custo, o peso da resposta de Jesus, e ele se desespera também. Ele fala: Senhor, e nós? Porque ele entende que ele também tem riquezas, ele entende que ele também tem coisas que ele não quer colocar diante de Deus, ele não quer entregar para Jesus, e por isso ele pergunta: e nós que deixamos tudo, o que a gente vai ter, como que vai ser essa questão da salvação para nós? Porque a gente deixou tudo para te seguir, mas ainda tem coisas no nosso coração que a gente não consegue deixar, entende? Por isso aquele menino se desconcerta e vai embora, mas dá para sentir Jesus olhando para aquele jovem e pensando: não vai embora, porque eu não demando perfeição para salvar ninguém, eu não exijo a perfeição, porque eu não quero que você conquiste a salvação. O meu desejo é te dar a salvação, o meu desejo é te presentear com a salvação. Sabe, Jesus em nenhum momento demandou de nós perfeição para que nós entrássemos no céu. Em nenhum momento Jesus demandou de nós uma postura absolutamente correta em todas as áreas da nossa vida para que nós pudéssemos ser salvos. Ele nos deu, a salvação é pela graça, é de graça, é um presente, é um favor imerecido. E é isso que choca o mundo, é isso que as pessoas não conseguem, via de regra, entender, porque a gente está acostumado em um sistema de valores em que a gente precisa fazer alguma coisa para receber outra. A gente está acostumado com meritocracia, a gente está acostumado a receber um salário justo por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós entregamos, sabe? Eu não consigo, de fato, abrir mão daquilo que eu preciso abrir mão antes de conhecer a graça, antes de conhecer o favor de Deus, porque é a graça de Deus que me constrange a querer responder a Deus com amor, a querer responder a Deus com sinceridade, a querer consertar a minha vida em direção àquilo que Deus estabelece como parâmetro, como padrão para nós, entende? É o relacionamento com o Pai que nos transforma dia a dia até alcançarmos a estatura do homem perfeito, como diz Efésios capítulo 4, versículo 13. Eu gosto de ver isso, entender isso dessa forma. Nós não estaremos preparados para o céu jamais. Nós nem no nosso melhor dia, como eu disse ainda há pouco, estaremos prontos para herdar a salvação. Em todo tempo a salvação é uma questão de graça, é uma questão de presente de Deus. Por isso, Jesus insiste e ele diz: olha, você não tem a salvação, você não conquista a salvação, você recebe a salvação, sabe? E se eu te perguntasse agora, hoje, nesse momento, e se você morresse, para onde você iria? Percebe? O ponto aqui é: você tem Jesus ou você não tem Jesus? Você recebe Jesus ou você não recebe Jesus? É simples assim. A graça é desconcertante. O amor de Deus é desconcertante. Como assim? Eu só preciso dizer que eu quero? Como assim? Eu só preciso aceitar?
para que o amor de Deus me salve. É isso mesmo. Nesse exato momento, Jesus está te fazendo um convite também. Ele está te oferecendo o céu. Mas esse convite dele demanda uma resposta. Eu quero. Ou não, eu não quero. Não tem a ver como você está agora. Se você está se sentindo mal, o pior dos pecadores, ou se você está num dia bom em que você acha que você nem pecou tanto assim. Entenda, não é isso, não é obras, não importa o que você fez, tem salvação para o pior pecador, porque a palavra diz que ainda que os nossos pecados sejam tão vermelhos como a escarlate, Deus é capaz de transformar em algo mais alvo do que a neve. Ainda que eu tenha feito coisas horríveis, ainda que eu tenha pecado de uma maneira absolutamente condenável, ainda assim a salvação para mim, porque a salvação é pela graça, sabe? A salvação é por conta do amor de Deus, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo e entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida, sabe? É sobre isso, é sobre o amor de Deus, não é sobre aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Então, eu quero te dar a oportunidade, nesse momento, enquanto você assiste a esse vídeo, a entregar a sua vida para Jesus. E como que você faz isso? A Bíblia diz que se você confessar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Agora, há uma necessidade de confissão, porque o mundo espiritual, ele trabalha dessa forma, ele demanda confissões formais de nós. Ele demanda que você confesse. Então, aí onde você estiver, nesse exato momento, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entendo que a salvação é pela graça, é um presente do Senhor. Eu entendo que eu não mereço esse presente. Eu entendo que não há o que eu possa fazer que vai me tornar digno desse presente. Eu simplesmente quero aceitar a oferta que o Senhor faz. E eu quero te entregar a minha vida. Eu quero te entregar o trono do meu coração. Vem reinar em mim. Vem morar dentro de mim. Por favor, me salva. Eu quero morar contigo um dia no céu. E é assim que eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, tenha certeza de que a sua vida vai mudar. Porque Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, Deus Pai, passa a habitar no seu coração nesse exato momento. Que Deus te abençoe. Essa caminhada que você tem pela frente é belíssima. E no decorrer dela, o Senhor vai te revelar a vontade dele para a sua vida. Um forte abraço e até a próxima.